gente recebeu um relato dentro do nosso grupo, que tem na nossa consultoria, nosso grupo, nossa comunidade, e dentro desse grupo tivemos lá as pessoas mandando um relato delas para ser como forma de incentivo para que as pessoas não desistem, continuem lutando e vejam também que não só quem está lá dentro, não só você está passando por um momento difícil. E além de ser somente sobre volta com o seu ex-parceiro, sobre a ruptura ali em si, esse relato ensina muitas coisas e a gente decidiu trazer ele como forma de um estudo de um caso para que vocês entendam e aprendam também com um processo que foi sim restaurado e que teve um bom resultado no final. Mas o mais importante, e desde o início eu já quero destacar esse ponto, que independente do resultado, independente do fim que levou esse processo, ela esteve bem melhor e ela se restaurou, independente do resultado. E mais do que falar sobre a volta em si do relacionamento dessa nossa aluna, é para que você possa utilizar como incentivo emocional de padrões, de coisas que precisam mudar. Porque, às vezes, para você, essa pessoa só voltou o relacionamento, mas foi muito mais aprofundado do que isso. E é isso que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. E a gente vai depois mostrar o relato dessa pessoa também que compartilhou com a gente, para você utilizar como incentivo, mas também como melhoria pessoal sua. Então fica até o final do vídeo que a gente vai te mostrar tudo que essa nossa aluna utilizou no caso dela, para que ela pudesse ter a restauração da forma certa e principalmente conseguisse ser transformada de dentro para fora. Seja bem-vindo ao nosso canal, nós somos especialistas em reconquista amorosa e inteligência relacional. E nesse canal nós falamos sobre reconquista, um processo que eu e o Otávio viveu e hoje a gente utiliza, além dos nossos conhecimentos em psicanálise, comportamento humano e teorias do apego, a gente também passou por esse processo, então a gente ajuda pessoas que estão procurando tanto a melhoria pessoal quanto um relacionamento mais saudável daqui pra frente a reconquistarem da forma certa. Não no achismo, não em técnicas que fazem a pessoa voltar rápido ou uma mensagem estratégica, mas sim análise comportamental do seu caso para que você possa ter uma inteligência emocional e principalmente com a base do método Restauro, que é uma metodologia que eu e o Otávio utilizamos dentro dos nossos acompanhamentos. E conteúdos também. Então aqui você vai aprender tudo sobre como reconquistar da forma certa. Já aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos com mais ensinamentos, mais processos que a gente vai trazer e outras coisas que envolvem também um processo de restauração. E o primeiro ponto que a gente quer trazer sobre o estudo desse caso é que o sentimento não foi o verdadeiro motivo de ter tido o término. Não foi falta de sentimento que eles terminaram. Vamos supor que o nome dela, a gente pode falar que o nome dela é, sei lá, Clara. Pode ser, né? Vamos supor que ela é a Clara, a gente não vai falar o nome dela aqui. Mas é a Clara. A Clara e o Pedro, eles perceberam que estavam em um momento onde os dois se machucavam muito. E por estarem se machucando muito, por estarem muito desgastados, o que mais fez com que eles chegassem à conclusão foi que esse desgaste fez com que eles achassem que o sentimento não existia mais ali. E os dois ainda se amavam, sentiam saudades, tinham um carinho muito grande um pelo outro. Só que o principal ponto que fez com que os dois achassem isso e concordassem e gerasse brigas e tudo mais foi que os dois não se amavam mais. E eles estavam se machucando muito. Os dois sendo muito imaturos. Foi uma coisa que ela relatou muito e destacou ali quando ela falou sobre o relato, foi essa questão, até mesmo depois conversando no grupo com o pessoal, ela falou que os dois eram muito imaturos. E essa foi uma das principais coisas que ela enxergou durante esse processo. Ela ficou 11 meses, ela comentou como um ano, mas ela ficou 11 meses basicamente refletindo, mudando, tendo a diferença dentro desse processo. E essa foi o principal ponto, sobre ela entender que não era falta de sentimento e sim que os dois se machucavam. E isso começou a converter para ela como se fosse a falta de sentimento. Ela começou a também passar por mais tempo e percebeu que esse era o verdadeiro motivo dos dois quererem sair daquele relacionamento. Ela até negou, ela correu atrás, insistiu, mas ela ainda tinha ela percebeu, né, com o tempo que ela tem aquilo dentro dela sobre ela
ter decidido sair do relacionamento por conta dessas questões que machucavam ambos. Não só um lado, mas os dois saíam machucados dali. Tá, então, para concluir, o primeiro ponto foi isso. Uma das principais percepções, e para que você também tire como, talvez, uma conclusão do seu caso, é essa questão da imaturidade, dos conflitos que geram por conta dessa imaturidade, e ele acaba convertendo como falta de sentimentos. E aí, um dos lados, ou os dois, percebem que precisam terminar aquele relacionamento. E o segundo ponto é que ela não tentou acelerar o processo. Apesar de sentir ansiedade, medo, muitas vezes querer desistir do processo, quando ela entendeu que ela realmente queria reconquistar, estava disposta a mudar as questões emocionais dela, foi aí que ele começou a perceber também as mudanças, sem ela querer mostrar a qualquer custo ou acelerar esse processo. Então, realmente foi quando ela parou de tentar ou parou de querer tanto aquilo que realmente as coisas fluíram. Isso entra na parte espiritual, que a gente sempre fala também. Mas também, quando ele começou a perceber essas mudanças, ele se dispôs a conversar com ela, ele começou a se reconectar emocionalmente. Isso entra em padrões que foram quebrados no relacionamento. Dele ver que ela está diferente, não porque ela começou a fazer coisas para ela, mas porque o estado emocional que ela transmitia antes estava diferente. E ela começou a deixar com que ele também, no tempo dele, começasse a quebrar esses padrões de antes, dele sumir, dele não responder. E apesar de ela querer voltar no início, ela respeitou esse processo que ele também estava passando. E depois de 4 meses ali que eles começaram a conversar, foi quando realmente aconteceu a volta. Então não foi um processo ali do dia para noite. Apesar de muitas vezes a gente querer voltar com a outra pessoa, antes da gente querer realmente voltar, a gente precisa entender que precisa ser consolidado. Então muitas vezes o processo de uma pessoa, no caso dela, que demorou 4 meses, pode ser menos ou pode ser mais no seu caso. Mas se você está disposto a passar por esse processo, a entender que o outro também tem um tempo dele, e principalmente que é nesse tempo onde vocês voltam a conversar antes da volta, que acontece a segurança emocional. Então, no nosso caso, demorou um processo ali de 3, 4 meses também, antes da gente voltar. Então, é justamente nesse processo que é tão importante, porque é quando você quebra os seus padrões, essa pessoa consegue quebrar os padrões dela, e que ambos respeitam o tempo e o espaço do outro, para que a partir disso vocês consigam consolidar esse relacionamento. O terceiro ponto, e é um ponto que geralmente confundem muitas pessoas e é o que geralmente espalham por aí pela internet, é que sumir vai fazer com que o ex volte, né? Vai fazer com que o meu parceiro note e volte. Mas esse foi um ponto que ela também usou, e o sumir dela foi justamente por ela mesma. Ela escolheu ela em primeiro lugar. Ela percebeu que aquela questão que, como eu falei no primeiro ponto, que era sobre a imaturidade, estar machucada, de não entender o porquê que estava passando por aquilo, de negar que estava passando por um processo que era necessário para a vida dela, não só pela outra pessoa, mas para a vida dela, para ela melhorar outras questões também, ela começou a aceitar aquilo e percebeu, poxa, eu realmente preciso dar um espaço para ele, eu realmente preciso ter um tempo e sumir da vida dele para mim conseguir me curar, para mim conseguir me restaurar e com o tempo, no tempo certo, voltar bem mais leve, voltar mais madura para ele e talvez ser até uma influência para ele. Inclusive isso é uma das coisas que a gente sempre fala, uma das coisas que a gente sempre está trabalhando com as pessoas que a gente acompanha, porque não adianta nada você tentar fazer um contato zero, afastar da pessoa, sumir da vida dela, né, bloquear e fazer algumas questões assim só porque aquilo te machuca, sendo que você não quebra seus padrões, não reconhece seus erros, não enxerga o que aconteceu dentro do seu relacionamento e não constrói essa inteligência relacional que a gente sempre vem trazendo e gosta muito de trazer para as pessoas. Porque a inteligência relacional não vai ser só a favor da sua volta, vai ser a favor para a sua vida. Porque pode acontecer de você realmente perceber que esse relacionamento talvez não seja para você, mas se for, você vai voltar para essa pessoa muito mais inteligente relacionalmente, ou com outra pessoa, tendo uma inteligência relacional, construindo um relacionamento mais saudável, independente de quem seja. Mas o principal, você vai estar bem com você mesmo. E foi o que aconteceu com ela. Ela não decidiu simplesmente do nada sumir. Ela falou, não, eu realmente preciso dar espaço, não só por ele, para respeitar o tempo dele, mas por mim também. E isso trouxe a restauração pessoal dela, a cura interna dela.
que fez diferença quando eles voltaram a se falar. Como a Bia falou, eles ficaram 4 meses ali mais ou menos se reaproximando até a volta. Eu garanto, e a gente sabe, a gente falou com ela, que durante esses 4 meses ele percebeu muito essa mudança dela. Mas por que veio essa mudança? Porque ela teve esse tempo de sumiço. E o quarto ponto é que ela reconheceu os próprios erros. Ela entendeu que no relacionamento dela não foi somente a culpa dele, por exemplo, mas também uma parte da culpa foi dela. Então, uma questão que ela trouxe, né, pra gente nesse relato é que ela era uma pessoa muito controladora. E eu fui essa pessoa controladora também dentro do relacionamento. Então, para que ela pudesse mostrar essa mudança, ela precisou reconhecer primeiro, mudar esse padrão e, através disso, mostrar através das falas, das ações, que ela já não era a mesma pessoa. E isso é tão importante porque uma pessoa que é controladora é uma pessoa insegura. Então, para que ela pare de ser insegura, ela precisa entender por que essa insegurança está trazendo a ela. Se é um relacionamento antigo, se é os pais que fizeram isso com ela. Então, é muito importante entender esses pontos primeiro, antes de você querer mudar do dia para noite. É reconhecer, entender de onde que vem e, a partir disso, mudar. E o quinto ponto que ela trouxe também foram os erros dele. Não somente os erros dele, mas erros que ele estava trazendo e que ocasionavam muitas brigas, que era parte da família dele. A família, muitas vezes, influencia dentro do relacionamento. Mas se você é a pessoa que não coloca um ponto final nisso, acaba que a família não tem esses limites. Então, por eles serem novos, obviamente, a mãe, o pai dele, provavelmente influenciava muitos nas decisões dele. E, obviamente, isso era ruim pro relacionamento. Então, uma questão que ela trouxe pra gente e que ela reconheceu e que ele, com o tempo, reconheceu, foi que a família influenciou muito o relacionamento. E esse é um ponto importante que ele reconheceu sozinho, através das mudanças dela, também que influenciaram, fizeram com que a partir de agora seja um novo relacionamento, não tenha mais aquela influência que tinha antes. Um outro ponto muito importante também, que foi durante esse caso dela, né, que foi mais ou menos 1 ano, mas foram 4 meses de reaproximação. E um ponto muito importante que ela reconheceu muito dentro desse processo de reaproximação, que além do processo de restauração, tem o processo de reaproximação, que nesses 4 meses ela percebeu que no início ele estava muito frio, que ele estava um pouco distante, falava assim, puxava um assunto ali ou outro, ela também conseguia fazer com que ele falava com ela, porque ela procurava ele, não ao ponto de se rebaixar, mas aí eu vou entrar nesse ponto também, mas ela conseguia falar com ele ao ponto dele também corresponder àquelas perguntas que ela fazia e tudo mais, ele também respondia. Mas entra esse ponto que eu estou falando sobre reaproximação de 4 meses, por muito tempo assim, dentro desse processo de 4 meses, uns 2, 3 meses ali, ela achou que aquilo não ia mudar, por exemplo, dele estar frio. Mas ela também começou a agir certo ao ponto de começar a demonstrar de forma natural e genuína essas mudanças, tanto que a gente falou aqui que ela assumiu e começou a mudar, reconheceu os erros dela, que ele também começou a ser influenciado ao ponto dele também querer mudar, reconhecer a maturidade, que a mãe dele atrapalhava o processo, que esse processo de reaproximação começou a trazer uma segurança emocional novamente, uma segurança ao ponto dele confiar novamente, de falar algo para ela e ela, por exemplo, não pedir para voltar, dele se abrir um pouco mais e ela não ser emocionada ao ponto de achar que aquilo era uma abertura para pedir para sair com ele, para forçar ele para que ele fale de novo sobre aquilo, ou ficar forçando para que ele fale sobre sentimentos, mas criando novamente aquela conexão que um casal tem. Por exemplo, se eu tô com alguma coisa que está me incomodando, eu quero me abrir para minha mulher, para Bianca, porque isso vai fazer com que ela me entenda, me acolha, porque eu quero ser acolhido pela mulher e ela quer ser acolhida por mim. E isso tem que acontecer sim num processo de reaproximação, para construir de novo essa segurança emocional. E foi o que ela percebeu e foi o que esses 4 meses dentro do processo dela construiu durante esses 4 meses de reaproximação. E um outro ponto conectando com essa reaproximação foi que ela não precisou se rebaixar para voltar com ele, se humilhar, ficar se entregando demais e tendo muita disponibilidade, que é um ponto que geralmente, um erro que acontece muito, que a pessoa se dispõe demais, esquece da vida só porque vocês estão se falando ali, acha que só porque vocês estão se falando que já
já voltou, por exemplo. Mas isso faz com que você, às vezes, se rebaixe e não coloque o seu valor. Então, não adianta nada o que você vem construindo antes de se reaproximar, de ter reconhecido seus erros, de ter mudado, voltado o foco para você mesmo, sendo que quando você se reaproxima dessa pessoa, você começa a se rebaixar ao ponto de começar a criar uma dependência emocional, só ficar bem quando está falando com aquela pessoa. Isso é um ponto que tem que ter atenção. E ela não precisou fazer isso para voltar com ele. Ela foi com cautela, com calma, e começou a perceber que não precisava se rebaixar, e sim que ela podia espelhar o que estava acontecendo. Quando ele se abriu um pouco mais, ela também respeitava e se abriu um pouco mais, e foi conduzindo para que criasse ali uma dinâmica, para que criasse essa segurança emocional que eu tanto falei, e a reaproximação fosse efetiva, e eles voltaram. Isso tudo que a gente trouxe durante esse processo fez com que ela se tornasse mais madura emocionalmente, que ela conseguisse trazer as incomodações dela de uma forma diferente, que ela começou a não controlar mais ele, mas sim externalizar aquilo que incomodava de uma forma que fosse boa para ela e para ele, para que ele pudesse externalizar também. Então, toda essa metodologia é justamente não somente para fazer com que você volte com a sua pessoa amada, mas que sim, você consiga ter mais consciência, que você consiga trazer as suas questões, que você consiga ser uma pessoa restaurada internamente, que você consiga ser mais seguro de você mesmo. Porque antes, por exemplo, da gente restaurar o nosso relacionamento, a gente teve que se restaurar internamente. Então, a restauração do relacionamento é uma consequência da transformação que aconteceu dentro dela. E além dessa parte que é o nosso propósito dentro do trabalho que a gente faz com as pessoas que a gente acompanha, que é fazer com que ela construa essa inteligência relacional, seja capaz de externalizar as questões dela que incomodam de forma inteligente, como a Bia falou, só para reforçar o que ela falou, a gente também gosta de trazer quando faz sentido, quando a gente percebe que é a questão espiritual, porque eu e a Bia somos cristãos, e eu e ela temos Deus como nosso teto, nosso principal é Ele é o centro da nossa vida, do nosso casamento, do nosso noivado. Mas a gente também gosta de trazer, porque é uma coisa que a gente acredita, e quando a gente percebe que a pessoa acredita, a gente também fala sobre aquilo. E ela foi uma dessas pessoas que passou pela nossa ajuda e começou a se aproximar mais de Deus. Foi um dos conselhos, foi uma das dicas que a gente deu para que ela levasse toda essa situação que estava tão angustiante para ela no início. Ela estava totalmente desacreditada, ela chegou a querer desistir, sim, ela chegou, eu lembro que ela me mandou uma mensagem. E aí eu dei esse conselho para ela, olha, se aproxime mais de Deus, por quê? Não porque a gente fala que Deus vai fazer o ex dela voltar. Deus foi quem ajudou ela, por exemplo, por ela ter se aproximado do amor dele, da misericórdia dele, foi ele quem colocou nela aquela sensação de se cuidar mais, de voltar a vida para ela mesma, dela se amar. Porque Deus quer que a gente faça isso, Deus quer que nós nos amamos, para que assim nós possamos amar as outras pessoas. Então ela começou a se aproximar mais. Além de tudo, nessa parte comportamental, parte da inteligência relacional, da psicologia em si, de uma reconquista e de conversar com as outras pessoas, comunicação, a gente também traz essa parte espiritual. E o caso dela foi um desses também. Ela se aproximou muito mais de Deus e hoje ela é uma pessoa muito mais próxima, tem uma intimidade muito maior com Deus. E isso só traz benefícios para a vida dela. E a gente quer trazer também, para resumir e fechar o vídeo com os grandes ensinamentos sobre esse relato que a gente recebeu, que a gente celebrou tanto, que a gente gostou tanto dele, além de outros que a gente já recebeu e recebe praticamente toda semana. O primeiro ponto foi que você não pode e não deve confundir o sentimento com disposição para um relacionamento. Não tente acelerar o tempo emocional do outro, não tente controlar o que o outro faz, criar expectativas sobre o outro, que o outro faz. Use o afastamento para a transformação pessoal, para a sua transformação. Use esse momento de espaço para você, também para respeitar o outro lado. Reconheça sua responsabilidade de assumir o que você errou e corrigir esses erros. E o principal, que é o propósito do nosso trabalho, prepare-se para ser uma pessoa melhor, independente do resultado, independente do que aconteça. A gente quer sim que você volte para aquela pessoa, mas não adianta nada você voltar para ela e não ser uma pessoa melhor. Então, em vez de você ficar se perguntando como é que eu faço para essa pessoa voltar comigo, ou como é que eu posso mostrar minha mudança para essa pessoa,
Se pergunte o que eu posso fazer internamente para que eu não passe mais por essa situação e principalmente que eu tenha mais sabedoria relacional daqui para frente. E é justamente por isso que nós temos o nosso trabalho. Nosso propósito não é fazer com que você simplesmente volte com a pessoa, mas sim que você se torne uma pessoa melhor, consiga ser uma pessoa mais inteligente, inteligente emocionalmente, inteligente relacionalmente, e sim consiga voltar para o seu relacionamento. Sem usar joguinhos, manipulando, tentando controlar outra pessoa, mas primeiro controlando a si mesmo, tendo inteligência sobre você mesmo. E não carregando toda a culpa de um relacionamento. Dentro da nossa consultoria especializada em inteligência relacional, a gente trabalha e traz para que aconteça igual ou semelhante ao que aconteceu com a nossa aluna, que é a Clara, para que você também tenha um entendimento maior do que aconteceu, entenda o porquê que você terminou, como que era o seu relacionamento e consiga ter uma transformação mesmo. Não só uma transformação pessoal, mas outras áreas da sua vida sejam transformadas também através do que você está fazendo por você. E como consequência, como resultado, você consiga transmitir isso para outra pessoa que você ama e consiga entender se realmente você tem que lutar por aquela pessoa, se realmente você tem que ir atrás de uma pessoa para construir um relacionamento mais saudável, construir uma família, um casamento e cumprir um propósito dentro da sua vida. Porque afinal, nosso real propósito é fazer com que você olhe para trás, veja tudo que você passou e fala, independente do resultado, eu estou melhor, eu sou uma nova pessoa. Vamos deixar aqui no link da descrição a nossa consultoria, também o método Restaura, caso o método Restaura possa fazer mais sentido para você no momento. Então a gente vai deixar o link dos dois aqui para que você dê uma olhada e a gente espera que você entre na nossa consultoria e conhecemos melhor um pouco o seu caso e te ajudamos.